Fala galera, aqui quem fala é o Thiago Turques. Então, hoje a gente vai falar sobre produção de conteúdo. Bem, o que você precisa saber para começar a produzir conteúdo e conteúdo que seja relevante para a sua audiência, né? Antes da gente começar, vamos lembrar dos cursos que eu estou ofertando para conseguir realizar o intercâmbio. Então, se você puder ajudar, puder contribuir nessa caminhada para eu conseguir realizar esse intercâmbio, ficarei muito feliz, muito contente. Você vai estar me ajudando bastante. E também tem a minha vaquinha, o link está na descrição, na qual você pode me ajudar, se você não quiser comprar algum dos cursos, ajudar financeiramente, para que eu consiga fazer o intercâmbio e aprender um pouco mais e transmitir um pouco desse conhecimento para vocês também, tá bom? Vamos lá então. A gente vai falar sobre produção de conteúdo. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é por que produzir conteúdo. Bem, o que a gente chama hoje de inbound marketing, que é o tipo de marketing que gera conteúdo, e esse conteúdo é tão importante para o seu cliente que ele acaba se tornando seu cliente, porque você gerou uma contribuição, você ajudou ele a adquirir mais conhecimentos em determinada área, que ele vai entender que ele precisa daquele produto, que ele precisa daquela informação, daquele serviço que você está realizando. Então ele adquire o seu produto justamente por causa do marketing que você fez. Porque antigamente a gente tinha aquele marketing que enfiava goela abaixo aos seus clientes, né? Enfiava a goela abaixo e você não tinha o que a internet nos proporciona, que é a comunicação, que é o feedback, que é a oportunidade de mudar, que é a oportunidade de não escolher o produto, de não ter que ouvir aquela publicação. Então, por isso que o inbound marketing, o marketing de conteúdo, ele se familiarizou, se popularizou tão facilmente, porque agora você tem a opção de assistir ou não, porque antes na TV você tinha que assistir, tinha que esperar um tempo até que começasse uma novela, um jornal, você teria que ver aquele comercial. Hoje em dia a gente tem atrelado a informação, ao conhecimento, ao entretenimento, a produção de conteúdo para conseguir converter. Bem, então a gente produz conteúdo, gera valor para a pessoa e essa pessoa se converte em cliente. Então esse é o trabalho do inbound marketing, né? E o que é converter? Converter é o seguinte, você tem um determinado número de seguidores, um determinado número de pessoas que estão te assistindo, e converter é você transformar o que é um mero espectador em um cliente. Isso é a conversão. Então é você conseguir gerar um cliente através de uma publicação, através de um conteúdo, através de um vídeo, através de um stories. Então, existem diversas maneiras de se converter. Também existem diversas maneiras de você escrever para converter, que a gente chama de copywriting, que você são pessoas que estudam as melhores palavras, que estudam os textos que mais vendem na internet para que a publicação tenha mais engajamento e mais conversão. Engajamento é a participação das pessoas na sua publicação. Como, por exemplo, a gente pode medir o engajamento de uma publicação por meio de curtidas, por meio de comentários, quantas visualizações no seu canal isso gerou, quantos cliques no seu site aquele conteúdo gerou. Então isso é o engajamento. Então beleza. Então a gente já falou que o inbound marketing é o marketing
que gera conteúdo, que gera valor para a pessoa e que busca converter através do conteúdo, né? Porque aquela pessoa às vezes nem sabe que precisa daquele seu produto, você gera valor, ela adquire conhecimento e começa a pensar, olha, eu realmente precisava desse produto, esse produto é relevante na minha vida, eu acho que é necessário eu adquirir, então por isso que o marketing de conteúdo é tão importante. Porque a gente tem como eu falei, o inbound marketing, a gente também tem o outbound marketing, que é aquele marketing que vai atrás do cliente diretamente, através de ligação, através de e-mails. Dessa maneira que ele oferece um produto sem você nem ter um primeiro contato com ele. Esse é o outbound marketing. Tá ok? Então beleza, então a gente já entendeu o que é converter, já entendeu o que é inbound marketing, já entendeu por que produzir conteúdo, né? E agora a gente vai entender como é que a gente pode produzir o conteúdo através de gatilhos mentais para que as pessoas possam cada vez mais te entender de forma mais clara e você conseguir, através desse conteúdo, converter e assim ter mais clientes. Bem, primeiro, o que são gatilhos mentais? Gatilhos mentais são emoções que você gera no seu cliente. Essas emoções, elas podem ser emoções ruins, né? Ou emoções boas no sentido de você fazer com que a pessoa faça uma ação que você deseja, que é comprar um produto seu, comprar um serviço seu. Isso é como é que são usados os gatilhos mentais. Bem, primeiro, para você produzir um conteúdo de qualidade, você precisa usar um gatilho que a gente chama de autoridade. Você tem que construir autoridade dentro do seu assunto, dentro do seu nicho, e dentro desse nicho você vai adquirir uma autoridade no sentido de que você fala disso todo dia, você mostra conhecimento, você tem fontes, você tem know-how nesse assunto, então você fica tão confortável sobre esse assunto que você começa a ter uma certa autoridade, e essa autoridade gera o seguinte pensamento na pessoa que está te assistindo. Ela pensa assim, cara, esse cara produz conteúdo para mim todo dia, produz no Stories, produz no YouTube, produz no Instagram. Então ele tem autoridade suficiente para que ele possa produzir um conteúdo de qualidade e esse conteúdo de qualidade eu estou percebendo que ele é importante para mim, então eu vou poder converter com ele. Então você começa a entrar dentro da cabeça da pessoa no sentido de você se tornar uma referência naquele assunto e por se tornar referência naquele assunto, quando ela tiver com a dificuldade, é você que ela vai procurar, é de você que ela vai consumir. Então a autoridade é muito importante para que você consiga cada vez mais vender e conquistar mais clientes. Bem, o segundo gatilho na produção de conteúdo é a questão do compromisso. Você precisa ter compromisso com a sua produção de conteúdo. Não adianta você produzir um conteúdo hoje e produzir outro conteúdo daqui a um mês, porque as pessoas que estavam interagindo com você naquele exato momento e querem consumir mais conteúdo, querem aprender um pouco mais sobre o que você está falando, se você não tiver um compromisso ali, seja ele diário, semanal, enfim, não pode deixar muito tempo sem produzir conteúdo, ele vai acabar sentindo que você não está muito compromissado, então vai buscar outras fontes de informação, outras dicas com outras pessoas, e isso vai fazer com que ele converta com um cara que pode saber até menos que você, mas ele tem o compromisso de estar lá todo dia produzindo conteúdo e gerando valor para aquela pessoa, tá bom?
Então, e para você produzir o conteúdo, eu já falei, você tem que ter uma autoridade no assunto, você tem que ter o compromisso de estar sempre produzindo e também fazer o que a gente chama de storytelling. O que é o storytelling? O storytelling é você contar uma história e essa história ela acabar transmitindo para a pessoa a ideia por trás da história. Então, é o que a gente chama de storytelling. Para isso, para você produzir um storytelling na sua produção de conteúdo, é muito interessante que você reproduza para os seus clientes, reproduza para quem estiver te assistindo, uma história que você vivenciou ou uma história que você leu ou que você viu, vivenciou. E essa história tem que trazer para ele, remeter a ele, um sentimento que ele precisa, uma dor que ele quer sanar. Como, por exemplo, você que quer se tornar um empreendedor, contar uma história de um empreendedor de sucesso que saiu do absoluto zero, teve as suas dificuldades, porque a vida de um empreendedor não é fácil, você vai passar por diversas dificuldades e você poder contar essa história e você contar essa história, construir um enredo dentro dessa história e no fim mostrar que ele é uma história de sucesso, que é uma história que quem está te vendo deseja alcançar, quer sair do ponto A, que hoje não é ser um empreendedor, chegar no ponto B, que é ser um empreendedor de sucesso. E para isso a gente tem um passo a passo assim para construir um storytelling legal. Bem, primeiro, o que você tem que fazer para construir um storytelling interessante? Toda história começa com Era Uma Vez. O que significa o Era Uma Vez? O Era Uma Vez é você colocar, ambientalizar as pessoas que estão te acompanhando na história. Então, a gente pode colocar assim um enredo, uma história, dando o seguinte exemplo. Você pode falar assim, a rainha e o rei morreu. Beleza, você contou um fato que aconteceu. Mas pensa comigo, se você tivesse contado da seguinte maneira. O rei morreu em uma batalha muito sangrenta, buscando conquistar mais territórios, e ao saber disso, a rainha morreu do coração quando soube da morte do rei. Então, a gente ambientalizou, construiu uma narrativa para chamar mais atenção das pessoas que estão te acompanhando e assim produzir um efeito mais, porque as pessoas gostam de ouvir histórias, as pessoas gostam de entender uma história e entender algo que faça sentido para elas. Então, nada melhor do que o storytelling. Então, a gente tem também, até que um dia, você pode colocar essas três frases que eu vou falar para produzir o seu storytelling, para produzir o seu conteúdo. Aí, até que um dia é o quê? Você está lá contando a sua história. Vamos supor, vamos construir uma história de um empreendedor. Bem, para ambientalizar o Era Uma Vez, a gente vai contar a história de um menino que nasceu em uma família humilde, que sempre estudou escola pública, que nunca teve oportunidade, que nunca teve próximo de pessoas que empreendessem na vida. Então você ambientalizou a história e a pessoa começa a querer entender mais sobre a história. Aí você vem no Até que um Dia. Até que um dia seria como como uma dificuldade que apareceu na vida do herói da história, da pessoa, do personagem principal da história. Então, até que um dia esse empreendedor, esse menino, perdeu os pais, perdeu parte da família e teve que buscar o seu próprio sustento, porque ele já não tinha mais o dinheiro dos pais. Então, esse até que um dia foi uma dificuldade na história, e isso se mostra dentro da personalidade da pessoa humana,
porque a vida é feita de dificuldades. Então você, apresentando o Era Uma Vez, botou um enredo na história e agora colocou a questão da dificuldade, que é Até Que Um Dia. E por fim, você vai falar no Felizes para Sempre. O Felizes para Sempre é o seguinte, é como ele resolveu o problema principal, que é como ele, através das suas lições que ele adquiriu através da dificuldade, resolver aquele problema que pode resolver o problema de quem está te assistindo. Então é isso. Então aí você pode contar da seguinte maneira essa história. Então era um menino que era muito pobre, não tinha oportunidade, sempre estudou escola pública, porém tinha uma vida normal. Mas o que acontece? Ele perdeu os pais morreram em um acidente e ele não tinha mais o apoio financeiro dos pais. E a família dele morava muito longe, então ele teve que morar de favor na casa de alguém e aprendeu que na escola a única oportunidade que ele tinha para poder crescer na vida era empreender. Então ele levou isso da morte dos pais dele para como uma motivação, porque o pai dele sempre teve vontade de empreender, tinha o seu próprio negócio, um negócio informal, então ele teve como inspiração o pai dele para construir o seu próprio negócio. Construindo o seu próprio negócio, ele que construiu um negócio de sucesso, um e-commerce de sucesso e no fim adquiriu o dinheiro para poder sair de casa, ter a sua independência financeira. Então era isso, o cara que está no ponto, saí do ponto A, que era a criança, que tinha uma criança normal, pobre, com poucas oportunidades, é um empreendedor de sucesso que consegue vender os seus produtos, que consegue engajar e influenciar pessoas. Então, é uma história que carrega a pessoa do ponto A ao ponto B com informações que são reais e que trazem para ela uma noção que ela também pode fazer isso. Então isso é o storytelling, é isso que você tem que fazer quando estiver querendo produzir conteúdo. Então é isso. As nossas dicas de hoje foram sobre isso. A gente falou bastante sobre o inbound marketing, que é o marketing de conteúdo, como você produzir um conteúdo de qualidade, como você converter pessoas, o que é converter, gatilhos mentais para produzir conteúdo e também a questão do storytelling, que é fundamental para você produzir conteúdo e poder converter cada vez mais, tá bom? Então é isso, se você gostou dessa aula, eu peço que você curta o vídeo, comente, envie para outra pessoa que acha interessante a produção de conteúdo, que está embarcando nessa vida do marketing digital, dessa vida de produzir conteúdo para a internet. E não tenha medo, se é algo que te interessa, se é algo que te deixa que faz os seus olhos brilharem, então produza conteúdo, solte para o mundo e espere o feedback e vá melhorando aos poucos, tá bom? Muito obrigado e até mais.